O que é política para você? Você se considera um bom cidadão? E se fosse presidente do Brasil, o que faria? A resposta está no questionamento. E no Cidadão Quem, que começa agora. Hoje eu vou apresentar para vocês a história de um rapaz de Rio Real, no interior do estado, que sempre me chamou a atenção pelas suas criações, pelas suas histórias. Histórias de vida que muitas vezes se entrelaçam com a ficção. E já acabou virando peça de teatro, viu? Ele tá por todos os cantos. Tá no palco, tá no ginásio, nas quadrilhas juninas, tá na sala de aula, tá na capital e tá no interior. Hoje você vai ter o prazer de conhecer Léo Santoli aqui com a gente. Ai, que honra! Acho que eu vou pegar depois essa introdução e transcrever, porque eu achei muito bonita essa apresentação. Léo, querido, seja bem-vindo. Muito obrigado. Prazer te todo receber meu. aqui. E de fato é isso, você sempre me chamou a atenção pelas suas histórias, pelas suas criações, pelos seus trabalhos e pela sua arte multifacetada. Léo agora é marcador de quadrilha, Léo é professor, Léo tá fazendo mestrado, Léo é ator, diretor de teatro. Mas eu quero começar a contar essa história do início, como eu quero começar falando sobre a sua infância. Você é de Rio Real? Eu sou de Rio Real. E aquele rapaz do interior mesmo? Eu sou muito do interior e ao mesmo tempo eu também sou muito cosmopolita, é uma dicotomia muitas vezes. Sim. Mas eu defendo muito a bandeira do artista do interior, sabe, Pamela? Porque às vezes a gente fica muito esquecido, às vezes a gente só pensa em arte a partir de capital ou dos grandes centros urbanos que existem no estado, Feira de Santana, Vitória da Conquista, enfim. Mas aí as regiões mais distantes, litoral, agreste baiano, às vezes acabam não sendo tão contemplada e tão vista. Então eu defendo muito a bandeira de que eu sou um artista. Apesar de transitar muito em Salvador, eu sou um artista que vem do interior. Como é Rio Real? Me conta mais sobre a cidade. O que é que se faz em Rio Real? Rio Real já foi uma das, não sei se ainda é, tá? Essa informação não é tão precisa, mas já foi uma das maiores produtoras de laranja da América Latina. Olha! Hoje tem uma produção de milho que é muito grande, mas é uma cidade que ela tem uma relação muito do homem do campo. Ela nasce a partir de uma migração de pessoas de Sergipe que param em Rio Real, e aí vem essa produção de laranja, mas é uma cidade pequena, pacata. Porém, Rio Real é chamada de cidade do sorriso, terra do sorriso. Então as pessoas são muito felizes, elas sorriem muito. Então essa é uma grande verdade. É isso aí. Léo, e me conta como é um pouco da sua formação familiar. Eu sei que você tem um irmão gêmeo, mas que é totalmente diferente de você. Como é ele é seu único irmão? Como é a sua formação? Não, eu tenho dois irmãos, assim, nessa relação pai e mãe, são dois irmãos, o irmão mais velho, que é Carlos, e o meu irmão gêmeo. Eu me chamo Leandro, ele é? Leonardo. Claro. Não tem como ter erro com isso. E tem mais dois irmãos que é de uma relação do meu pai com outras mulheres. Tá. Mas assim, no seio familiar é muito mais os meus dois irmãos. Eu venho de uma família que tem muitas mulheres. Se eu começar a pensar na minha árvore genealógica, eu tenho pouquíssimas referências masculinas. Então eu tenho as minhas tias, a minha avó, eu convivi muito com a minha bisavó, as minhas tias, irmãs da minha avó. Então a relação paterna ela é muito pequena, mesmo porque eu perdi o contato com meu pai muito cedo, nos 7 anos de idade. Então eu fui entendendo essa relação de mulheres, convivendo com elas e me apaixonando pelo universo feminino. E isso vai desembocar de algum modo na minha produção artística. Sim. Essa relação do feminino. Na verdade, eu acho que eu também trago muito isso na minha forma de me expressar, de me vestir. Quem eu sou tem um lugar feminino aí que durante muito tempo eu achei que eu deveria esconder, porque eu tinha vergonha, porque a gente vem de um país e de uma estrutura extremamente homofóbica, mas hoje eu acredito Durante que não. quanto tempo você achou que deveria esconder? Olha, Pan, Quando foi que você começou a se libertar dessas questões? Então, o que me prendia muito era a relação que eu tinha com a igreja cristã. Tá. A minha família vem de um seio cristão, então eu tinha essa ideia de que homem é sempre homem dentro desse formato bíblico que é dito. Então, enquanto eu estava na igreja, eu acreditava piamente que eu estava completamente errado. Eu conheci na igreja um Deus que só me condenava. Então, hoje, com 36 anos, eu percebo quantas violências eu passei na infância, na adolescência, por conta da igreja. Que outras pessoas podem não ter passado, mas eu passei e sei que outros também passaram. Quando eu saio do interior e vou para a capital, eu estudei em Aracaju durante um tempo, aí eu descubro que
eu não estou tão errado quanto eu imaginava que estava. E eu acho que é nesse trânsito de sair do interior, de ir para uma capital, de conhecer outras pessoas, de entender teatro de uma outra maneira, eu sempre me vi como artista. Eu acho que é nesse momento que dá o estalinho e diz, opa, eu acho que eu posso ser exatamente como eu quero ser. Claro que até hoje eu não deixo de sofrer violências por conta disso, mas eu estou muito mais cascadura para dizer, ó, infelizmente, o problema é só seu. Exato. Eu continuo sendo muito feliz assim. De onde vem essa veia artística? Você fala aí que você sempre soube que queria teatro desde pequeno. De onde vem essa veia artística? Olha, eu sempre uso a minha família, as pessoas perto, como inspiração para muita coisa. As minhas tias são muito engraçadas. Talvez nesse convívio com elas eu tenha despertado para isso. Mas para me entender como artista foi na escola. Inevitavelmente participando de gincanas na escola, participando de quadrilha junina, apresentando trabalhos na sala, eu já entendia que ou eu seria jornalista, ou seria advogado, ou seria artista. Tá. E não tive como correr para outro lugar, senão para o lugar de artista, porque ele me fisgava de todas as maneiras e possibilidades. Então, acho que o iniciozinho tá ali na escola, com a minha Pro Rosa, que eu tenho muito amor e sempre falo muito sobre ela. A minha professora que me alfabetizou, Sim, Pro Rosa. Então, eu acho que ela foi me ensinando a ler, a escrever e já colocando ali uma veinha de apresenta isso aqui, faz aquilo. E eu fui gostando. Sim. Além de... Como no interior eu não tinha acesso a teatro, a peças profissionais, né? Então a gente tinha o mundo da televisão. E a televisão para mim era de fato onde eu me realizava. E eu me realizava muito vendo Xuxa, por exemplo. Sim. Para mim aquilo era o lugar do artístico e era um sonho muito grande poder participar daquilo. Nunca pude participar, mas um dia eu fui num show da Xuxa depois de adulto. Foi? Foi. Quando aquela nave desceu, eu quase desmaiei. Meu Deus! Ai, eu ia ficar também... Foi. Foi lindo e foi muito bonito porque, claro, eu falei dos meus irmãos, mas eu também sofri violências dentro de casa, porque a minha estrutura familiar, ela também era machista, né? E isso está totalmente ligado à condição da igreja. Então, eu era proibido de assistir Xuxa, de ver os desenhos que eu gostava. Quando começava esses programas que eram ditos mais femininos, né? O meu irmão sempre escondia o cabo da TV, então eu fui violentado e cerceado de não assistir. Quando eu fui assistir o show da Xuxa depois de adulto, e que eu vi aquela nave, aquilo é um divisor de águas para mim, porque ninguém poderia impedir a minha felicidade naquele momento. Era eu, e na minha cabeça ninguém estava ali, era eu, a figura de Xuxa, a nave, eu chorando horrores, e enfim, foi uma loucura. E aquilo foi muito libertador para mim, de entender que eu peguei aquela criança no colo e acalentei. Aquela criança ferida durante muitos anos, eu estava com ela de novo e agora eu ando com ela de mãos dadas, para cima e para baixo. Que maravilha, porque eu acho que muita gente vai se identificar com esse depoimento. É muito corajoso você revelar isso, né? Se a gente está falando, somos baianos, Bahia é um estado muito machista, né? Assim, os nossos costumes, as nossas tradições culturais são muito fincadas no machismo. Quando você vai para o interior do estado, isso fica ainda mais grave, fica ainda mais gritante na vida das pessoas. Então eu fiquei pensando aqui, um menino com essa vontade de ser artista, com essa urgência artística, para usar uma expressão que você me escreveu, né? Que fazia performances na cantina da escola, mas um menino gay, que já se entendia como um homem gay, que queria aflorar esse lado feminino, mas que sempre foi cerceado. O quanto é difícil, né? Para você estar hoje aqui falando, eu imagino que, de fato, você deve estar superado vários desafios, né? Porque, de fato, no dia a dia, na realidade, é difícil demais, né? É difícil demais. E viver aquele momento é muito louco também, sabe, Pamela? A gente pontuar quais eram as violências que a gente sofreu anos depois, porque ali a gente não imaginava. Eu levar uma carreira de alguém porque eu estava com a toalha na cabeça, naquele momento eu achava que eu estava completamente equivocado e hoje eu sei que não. E eu também vesti roupas da minha mãe escondido, como a maioria dos meus amigos gays na infância. Eu performei na sala de aula, eu performei na cantina. Eu queria... Inclusive, eu adoro bota hoje em dia, porque Carla Pérez tinha as botinhas da Carla. E eu achava que eu também deveria ter. Então... E eu nunca tinha, por exemplo. Então, aquelas violências de hoje, elas foram muito ressignificadas, que hoje eu posso fazer o que eu quiser fazer, mas entendendo que eu preciso sempre olhar para trás para minha criança ferida e ajudar outras crianças. Claro, crianças não, outros homens, né? Claro que
Nem todo mundo passa por esse tipo de coisa, obviamente, no interior. Como tem gente que até hoje acredita que o correto é realmente se prender e achar que você está equivocado. Eu acho que não. A liberdade me fez ser uma pessoa muito melhor. Se eu pensar em quem era o Leandro Santoli há 12 anos, eu acho, quando eu te conheci. Sim. E quem é Leandro Santoli 12 anos depois, muitas amarras já foram soltas. Então, eu acho que eu tenho me tornado uma pessoa melhor em tudo. E isso reflete na minha arte, de algum modo. Isso é demais, isso é demais. Léo, vamos para cada parte ali da sua vida. Vamos agora na parte professor, né? Ai, vamos. Esse seu desejo de estar em sala de aula também, de lecionar, de ensinar. Sim. Me conta um pouquinho sobre esse trabalho, de que forma ele te realiza. Eu tive professores de arte quando eu era adolescente que não exatamente entendiam sobre arte. É importante também destacar que no ensino público, muitas vezes os professores, eles não são exatamente formados nas disciplinas específicas. Você tem ali uma disciplina sobrando de filosofia, pega o professor de português e joga ali. Sim. E acontecia isso com o professor de artes. Não, era um professor que tinha gabarito para aquilo. Ainda que eu entenda que existia força de vontade. Sim. Mas não tinha vivência. Eu acho que vivência, ela é muito importante para falar sobre tudo. Então, eu fiz esse movimento eu me formei aqui em direção teatral e fiz esse movimento eu preciso voltar para minha cidade para ensinar sobre arte. Porque o movimento normalmente você mora no interior, você vai para a capital e você não retorna ou vai mais para frente. E eu pensei, cara, de onde eu vim, tem muito mais gente. Se um dia eu fui descoberto naquele lugar, existem mais talentos ali também. Então, eu coloquei como uma meta mesmo, voltar para a minha cidade e ensinar sobre arte, sobre performance, sobre arte política, ensinar sobre arte e cultura junina, cultura popular, sobretudo para que outras pessoas pudessem ter acesso a coisas que elas não tinham, mas que através de elas poderiam, talvez, vislumbrar a possibilidade de ser artista também. Então, e eu amo ser professor, muito. Eu amo entrar na sala de aula e os alunos celebrarem a minha presença. Eu tento não... É importante ter um lugar hierárquico, obviamente, mas eu tento falar com os meus alunos de um lugar muito igual, como amigo. Sim. A gente troca muito meme, por exemplo, eles me marcam diversas coisas. Então, para mim, isso é uma relação que é muito positiva. Você dá aula até hoje? Dou aula até hoje, de artes e história da arte. Lá em Rio Real? Lá em Rio Real. Eu vou semanalmente para Rio Real, dou aula lá. Gente. Na verdade, eu passo a semana em Rio Real, venho para Salvador na quinta ou na sexta. Tenho um trabalho de produção aqui também. Então, eu continuo nesse trânsito. Salvador, Rio Real, Salvador, Rio Real, Salvador, Rio Real. Muito bom. Léo, você está muito associado, o seu trabalho está muito associado à cultura popular, né? Estamos falando, minha gente, com um cara que já foi eleito algumas vezes o melhor marcador de quadrilha junina da Bahia. E o marcador, queria até que você explicasse isso melhor pra gente, porque exerce um papel fundamental ali na quadrilha junina. E a quadrilha junina é a pura expressão da cultura baiana, da cultura nordestina, da cultura popular. E é muito importante esse trabalho de reafirmação dessa tradição da quadrilha junina. Completamente, né? Completamente. Como é que você foi parar nas quadrilhas juninas? Lá com a Pro Rosa. Pro Rosa! Lá na escola. A senhora arrasou. A Pro Rosa sempre fazia gincanas e quadrilha junina. E ela tinha um modelo de quadrilha, que é o que a gente chama hoje de quadrilha tradicional. Cavalheiros, cumprimentar as damas. O que a gente faz em qualquer festa, quando alguém fala assim, vamos fazer uma quadrilha, a gente tem esse imaginário aí. Essa coisa do canto ali, né? Então eu comecei ali, só que eu nunca consegui sair da quadrilha. Vem um dado importante aqui, viu? Eu estava na igreja evangélica, eu sempre saía da igreja para dançar quadrilha. Aí eu voltava para a igreja, era uma loucura. Eu nunca queria não participar da quadrilha. Eu sempre adorei o movimento, a dança, as cores. E porque eu sempre entendi quadrilha como um grande musical, com dança, com música, com teatro. Muita gente que nunca fez teatro ou que nunca pôde dançar e aí entra na quadrilha e ela percebe que ela pode ter aula de N expressões artísticas. É importante também dizer que a gente sempre fala da quadrilha no mês de junho, mas as quadrilhas elas vivem durante o ano inteiro. A gente já está trabalhando nas quadrilhas. Normalmente em agosto já começa a se pensar em um próximo espetáculo. Tem uma formação muito parecida com as escolas de samba, por exemplo, né? Até a forma de se avaliar uma quadrilha junina, né? Os critérios de avaliação, a dança, por critério, né? Explica melhor
melhor isso pra gente, Léo. A quadrilha, ela vai se aproximar muito da escola de samba, porque a gente vai colocar a quadrilha dentro de um lugar chamado quadrilha estilizada. Sim. Aí a gente vai sair do tradicional, cavalheiros, cumprimenta as damas, olha a chuva, olha o túnel, etc. A gente vai para outra construção espetacularizada. Que aí tem uma coisa que é mais teatral, talvez, de início, de meio, de fim. Você vai escolher, delimitar um tema. Então, a quadrilha vai se aproximar da escola de samba por conta disso. E também porque a quadrilha, ela não tem um financiamento, pelo menos aqui na Bahia, nós não temos nenhum edital público que contemple as quadrilhas. Então, quem financia a quadrilha? Os brincantes da quadrilha, que pagam, da mesma forma que a gente paga um carnê para sair em um bloco de carnaval, os brincantes de quadrilha pagam mensalmente um valor para poder ter o seu figurino e participarem dos concursos, etc. Então, a quadrilha hoje aqui, ela basicamente é muito voltada pro estilizado. E um dado importante de pesquisa é que em Salvador, por exemplo, na década de 90, nós tínhamos em torno de 120 quadrilhas. Todo bairro tinha uma quadrilha, tinha um fervor, o Balbininho tinha um concurso e era uma loucura. Em 2023, nós temos 3 quadrilhas atuantes em Salvador. Então, existe uma queda que é muito grande. Exatamente. E isso, obviamente, porque nós não temos apoio do setor público e também do setor privado. Em contrapartida, nós vemos outros estados, como o Ceará, como Pernambuco, que tem um apoio muito grande, né, através de editais que fazem com que essas quadrilhas coloquem os seus trabalhos na rua. Então, eu acho que é importante a gente também olhar para a quadrilha, para além de tudo, como um fomentador e um gerador de trabalho, um gerador de arte, um gerador de muita coisa. Porque no dia que a quadrilha vai dançar, muita coisa gira ali. É isso que eu ia falar desse movimento coletivo, né? Da quadrilha como um movimento coletivo, pensando aqui sobre o fazer cultural, pensando sobre movimentos de vida e movimentos políticos. O coletivo, ele tem uma força muito forte. Como é para você se relacionar, né, com pessoas que vivem no interior, mas você também sendo uma pessoa que tem uma vivência na capital? Como é que você se comunica nesse meio? Eu acho que a grande chave que existe nessa comunicação e que é importante para o que eu vou dizer é eu sair do lugar da pessoa que faço quadrilha por diversão e entrei no lugar que faço quadrilha por trabalho. E eu trabalho com a quadrilha mesmo. Eu passei por várias quadrilhas, então você me perguntava, você é de que quadrilha? Eu vou dizer, Pamela, depende de quem vai me contratar esse ano. Sim, sim. É meio que o carnavalesco da escola de samba, né? Que você tá ali na Mangueira e depois vai pra Imperatriz, enfim. O meu diálogo com essas pessoas, ele é muito pensando na identidade. Pronto, eu acho que essa é a grande verdade. Eu vou falar sobre uma quadrilha que é que eu pesquiso, curiosamente, no mestrado. Que eu fiz a direção artística e fui marcador da quadrilha e nós ganhamos o campeonato baiano. E é uma quadrilha que vem de um povoado de Catu. E aí, quando eu cheguei nesse lugar, eu fui contratado, eu nunca tinha ido, e quando eu cheguei lá foi um grande susto, porque eu vinha de quadrilhas ditas grandes, né? Que conseguiam investir muito. E aí, quando eu parei naquele povoado, eu botei a mão na cabeça e disse, o que eu vou fazer aqui? E automaticamente eu pensei que o que eu vou fazer aqui é respeitar a identidade dessas pessoas e trabalhar, sugar delas o que elas têm de melhor e doar de mim o que eu tenho de melhor também. De todas as quadrilhas que eu fiz, essa é a que mais... Tanto que eu escolhi como o meu tema de mestrado. Porque eles me ensinaram que quadrilha, ela não precisa, apesar de ser uma quadrilha estilizada, a espetacularização dela, ela pode ser afetiva. A gente pode olhar muito no olho do outro e respeitar esse lugar identitário. São pessoas que vêm do campo, da zona rural, que não podem investir, mas querem dançar, então a gente pode gastar menos e entregar um produto com muita qualidade. E aí você aprende sobre o minimalismo da quadrilha. E eu acho que é isso. Identidade cultural, ela precisa ser respeitada. Léo, vamos falar sobre teatro agora. Você fez um espetáculo inspirado em sua avó, que é Maria, um Rito, não é isso? Maria, um Rito para minha avó. Maria, um Rito para minha avó, que rodou várias cidades do interior, inclusive, né? Outros países também, né? Você já trabalhou com teatro em outros países também. Conta um pouco dessa história pra gente. Por que você resolveu fazer esse espetáculo?
Eu costumo dizer, Pamela, que o Marinho Rito é a minha mochila. Mochila é aquilo que a gente coloca tudo dentro e vai para qualquer lugar. E o Marinho Rito é exatamente esse espetáculo que eu posso fazer em qualquer lugar. E ele foi um pedido da minha avó num leito de morte. Nossa. E eu, na verdade, ela disse assim, eu queria que você contasse a minha história para outras pessoas. Mas sabe quando você escuta isso e tudo bem, vou contar. Vou contar, vó. Não sei como. Passam-se aí 5, 6 anos, eu estava ainda estudando direção teatral na UFBA, eu tinha uma disciplina chamada Performance e Rito, e aí veio essa proposição do meu professor João Sanches, eu vou falar o nome dele porque eu amo profundamente este homem. Se você precisa fazer uma performance que seja mais voltada para um teatro maior, que seja em qualquer lugar que você consiga vender. Sim. E aí eu fiquei, cara, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? E aí eu cheguei na seguinte, pesquisando, né, na vida. Eu tive festa de aniversário até os meus 15 anos, eu tinha festa. A minha avó fazia todos os meus aniversários, assim. Ainda que fosse só um bolinho com parabéns, mas ela não deixava essa data passar batido. Maravilhosa. E ela nunca teve uma festa de aniversário. Porque a gente não sabia qual era a data do aniversário dela. Ela sempre ficava dizendo que era uma coisa... No interior tinha muito isso, sabia? Não sei se ainda tem. A pessoa nascia em um dia, mas era registrada em outro. E aí, é verdade. Ninguém sabia exatamente qual era a data do aniversário da pessoa. Então, nunca houve essa festa de aniversário. E aí eu pensei, por que eu não faço um aniversário para essa mulher que fez todos os meus aniversários e que nunca teve um, para falar sobre a vida dela? E aí nasce o Marinho Rito. O aniversário é esse ritual que eu faço para celebrar essa vida, porém ele vem narrando os 90 últimos dias de vida de minha avó no hospital. Ela em casa caiu, quebrou o fêmur. Sim. E eu disse, olha, a partir de hoje, eu estava morando em Porto Alegre, eu disse, eu vou voltar para Rio Real, porque eu quero cuidar dela. E ficamos nesses 90 dias aí cuidando dessa mulher que eu tenho um profundo amor e respeito. Então, o Marinho Rito, ele fala sobre a minha avó, mas muito mais do que isso, é sobre a qualidade de tempo que você dedica às pessoas que você ama. Minha bisavó pedia para minha avó ir para o riacho, riacho de seu vaquejador, para pegar água para lavar as coisas. Aí minha avó ia para esse riacho, tinha uma ladeira cheia de pedras, e voltava com uma rodilha na cabeça e uma lata d'água. Mas a minha avó tinha uma pisada meio tarraso, tá fundo. Vocês sabem como é essa pisada? Que a pessoa anda assim? Ela andava assim. E o que acontece? Quando ela vinha com a lata d'água na cabeça e ela vinha com essa pisada, ela vinha fazendo isso. Então, em casa não chegava água, né? E minha bisavó ficava retada com isso. E como é levar uma história real para o teatro? Olha, o processo, ele às vezes é muito doído. Porque você vai revisitar histórias que te doem muito. Mas uma coisa que eu também penso muito, Pamela, eu preciso respeitar, para além da história, as pessoas que estão envolvidas. Para contar a história de uma pessoa, tem muitas outras pessoas que estão por ali. Então, eu respeito muito no lugar de ética. E esse lugar de ética também é de dizer à pessoa que, ó, às vezes eu vou ficcionar. Eu vou para uma realidade. E eu gosto muito disso no espetáculo, porque as pessoas não sabem exatamente onde é ficção, onde é realidade, onde estão as duas coisas imbricadas. Então, para mim, isso é a chave do espetáculo, assim. Léo, o que você sente quando você está no palco? Desespero. Muito bom. Desespero. É uma resposta que às vezes eu dou quando pergunto, Pamela, o que você sente quando você vai apresentar um programa assim na frente de várias pessoas? Desespero, gente. Olha, o Marinho Rito... A gente vai com desespero mesmo. O Marinho Rito, especialmente, como ele tem quase 2 horas e é uma festa de aniversário, eu lembro muito da estreia, que uma prima fez assim, já começou? Tipo, a festa estava na metade, a gente fazendo várias coisas. Nossa! E eu disse, já tá acontecendo. E o formato também foi mudando depois, porque eu comecei fazendo dentro do meu apartamento, foi para um salão de festa, foi para o teatro, então assim, ele foi mudando muito. Na pandemia, eu gravei ele ao vivo, e foi esse ao vivo que possibilitou com que eu participasse de festivais pelo mundo. E a minha avó nunca tinha feito aniversário, e ela já fez aniversário milhões de vezes para públicos imensos. Mas o Marinho Rito é um espetáculo que, como demanda muito de energia e de mim, das minhas histórias, antes de começar, Pamela, é uma certeza que eu tô ali, tomara que falte energia. Ai, meu Deus, eu não quero. Ai, eu não tenho coragem mais de fazer, eu não vou fazer. E aí, quando eu entro em cena, o meu pacto é o seguinte: eu vou olhar para todas as pessoas que estão no teatro ou no local e eu vou entendê-las como as minhas melhores amigas. Porque se eu der vazão pro julgamento de pensar, elas estão achando um saco, vai tomar conta. Eu não vou sustentar essas 2 horas de espetáculo. Então,
E aí esse pacto ele é firmado porque eu recebo as pessoas para o aniversário, eu abraço todo mundo, converso, então já há uma relação afetiva ali para que eu consiga fazer o meu rolê. Entendi. Mas tem muito isso do desespero e quando termina eu estou exaurido. Ah, eu imagino. Mas amo. E tem espetáculo vindo também esse ano, né? Tem espetáculo novo chegando? Tem espetáculo, chama... Posso dizer o nome? Então, durante esse momento pandêmico e no ápice da pandemia, eu não sei se eu sou a única pessoa, acho que muita gente pensou que vamos fazer isolamento social há 15 dias. Eu fiz uma mala com pequenas mudas de roupa e fui para Rio Real. Sim. Achando que eu ia voltar para Salvador com 15 dias. Sim. E lá fiquei um ano. Uhum. E morando sozinho, eu preferi alugar um apartamento, ficar. E eu fui entendendo o que é que nos move a estar aqui, né? E aí vem esse espetáculo chamado Átomo, que acontece também dentro de um apartamento. E é meio performático, performativo, ainda sob uma montagem maior, assim, Sim. né? Pesquisando ainda muita coisa. Léo, eu percebo que você é muito corpo, né? Você fala muito sobre performance, você fala muito sobre a sua expressão artística. A quadrilha exige muito do seu corpo. E o artista, ele trabalha muito com o corpo. E eu fico pensando, o que que torna uma pessoa artista? É a genética? É herança? É criação? É vontade? O que que torna uma pessoa artista? Essa é uma pergunta pro Enem do ano que vem. Pamela, eu não sei o que torna uma pessoa artista. Seria muito raso a minha resposta, porque diante do lugar onde eu venho, da relação que eu tinha dentro de casa, muito machista, e eu me identificar artista naquela condição... A libertação torna uma pessoa artista também? E a sensibilidade. Eu acho que se eu pudesse te responder com uma palavra é a sensibilidade. E a sensibilidade, ela é ampla para muita coisa. A sensibilidade de olhar para aquela parede e pensar, aquilo fica uma foto incrível. Sim. Ou de ver pessoas caminhando na rua e pensar, que coreografia... A sensibilidade... Eu faço jiu-jitsu. Curiosamente, eu também faço artes marciais. E aí, um dia eu estava em um treino e eu pensei, cara, isso aqui é um balé. Ninguém entendia porque eu estava dizendo aquilo. Mas a forma que aquilo acontecia, eu disse, isso é uma dança, claramente é uma dança. Então, eu acho que vem desse lugar da sensibilidade de descobrir arte em coisas absurdas, mínimas ou maiores. Acho que está por aí, viu? Você está prestes a se formar em mestre em artes cênicas, né? Está no seu mestrado. Então, você é uma pessoa da prática, mas você é uma pessoa da academia também, né? Qual é a importância para você de... Tenho um diploma, estou na academia, sabe assim, de passar por esses rituais também, né? Pegando essa deixa, de passar por esses rituais e completar esses ciclos. Uma vez eu conversei com uma amiga e eu disse, olha, o artista tem que ter discurso. E o que é esse discurso? O embasamento. O embasamento, ele não obrigatoriamente tem que ser um embasamento teórico, ainda que eu acredite que eu preciso ter teóricos que vão validar o meu trabalho também. Porque ele também vem da prática. Eu acredito que passar por esse ritual de graduação, entrar no mestrado, defender cultura popular no mestrado, é abrir caminho para outras pessoas. Em algum momento lá em Rio Real, eu achava que era impossível ser um artista formado. Quando eu fui para Bela Flor, a quadrilha de Catu, em algum momento eu achava que era impossível fazer um espetáculo com aquelas pessoas. E nós somos campeões baianos. Então eu acho que quando eu decido entrar no mestrado para falar sobre quadrilha junina, cultura popular, eu também estou validando a entrada de outras pessoas. Ainda que seja mínimo ou que seja a longo prazo, né? A gente sempre abre caminho. Eu vou te contar um segredo. Toda vez que eu vou me apresentar no teatro, todo ator tem os seus rituais, né? Eu tenho vários rituais, eu pego no chão, eu bato palma, é uma confusão. Mas um que nunca saiu, e aí, para além do teatro, é agradecer a quem abriu o caminho para eu passar. Porque para eu estar hoje aqui conversando contigo e ter feito espetáculo, alguém teve que vir antes de mim. Claro. Então, certamente eu sou hoje essa pessoa que está vindo antes de muitos outros que podem ler a minha dissertação e pensar, quero falar sobre quadrilha também. Sim. Quero falar sobre cultura popular, sobre o Bumba Meu Boi, sobre o rezado, sobre o marujo, enfim, sobre tantas outras coisas, né? Saindo do interior, vindo para a capital, esse rapaz, na primeira vez que a gente se conheceu, me contou uma história que eu fiquei assim... Ai, meu Deus do céu, qual foi essa história, Jesus? A história da bala perdida. Esse rapaz é um sobrevivente de uma bala perdida enquanto estava parado num ponto de ônibus em Salvador. Conta pra gente, Léo Santoli, por favor. Essa da bala perdida é muito curiosa, porque eu estava com um namoradinho ali, em love, e aí eu ia para Itapuã,
Eu tava ali em frente ao... O Hotel da Bahia. Hotel da Bahia. Eu lembro dessa história. Toda vez que eu passo agora em frente ao Hotel da Bahia, eu fico olhando para aquele ponto de ônibus e lembrando dessa cena. Mas, por favor. Eu tava em frente ao Hotel da Bahia, passou um ônibus, eu fiz, eu não vou agora. A gente era muito apaixonadinho, bobinho. Eu não vou agora, eu vou daqui a pouco. No próximo. Aí veio o segundo, eu disse, calma, eu vou daqui a pouco. No terceiro, gata, não teve tempo de ir não, viu? Quando eu vi, e isso é muito rápido, contar essa história, e como eu sou ator, a gente vai conseguir desmembrar ela em minutos. Sim. Mas isso é uma fração de segundos muito rápida. Quando eu vi, já tinha um policial com arma em punho, uma outra pessoa correndo, e aí nisso eu fui tentar salvar. Teve uma tentativa de assalto, é isso? Teve uma tentativa de assalto. Tá. Eu fui tentar puxar uma senhorinha que estava do meu lado, porque naquela agonia eu disse, cara, se ela ficar aqui, ela vai ser alvejada. Quando eu puxei, que entrei na loja, eu já senti uma coisa quente. Só que eu pensei, me cortei na porta de vidro. Em algum momento eu não conseguia mais correr, eu já tinha caído. E as pessoas todas vieram em volta. E aí quando eu entendi que estava todo mundo me olhando, eu fiz, gente, oi? Aí a senhorinha estava assim, meu filho, que o manto de Nossa Senhora lhe proteja. Eu disse, vou morrer. Pronto. Vou morrer, agora eu vou morrer. Essa mulher tá me encomendando minha morte. Aí você entendeu? Aí que eu você... senti um fio de sangue aqui, eu disse, agora eu entendi. Aí eu achava realmente que eu... Você foi atingido por uma bala. Eu fui atingido por duas. Uma passou de raspão na cabeça, eu peguei 11 pontos. E a outra entrou na altura da minha coluna. Eu conto sorrindo porque já passou, né? Gente, o melhor foi como a mãe dele ficou sabendo da história. Não, ó, tem muitos desdobramentos. Primeiro, eu tinha comprado uma ricota caríssima e esse menino perdeu minha ricota. Eu fiquei muito pistola no hospital, Sim. porque ele largou minha ricota lá. Eu disse, cadê? E ele não achava. Vai levar um tiro! Pois Dois é, e eu só tiros. pensava na ricota da minha dieta. E teve um giro de notícias, assim, de madrugada, e aí minha mãe viu meu nome passando. No giro de notícias. No giro na de televisão. notícias, que eu corria risco de morte, tal. E ela foi pro hospital. Aí não, aí ela ligou pro hospital geral, e minha mãe muito fria, assim, né? Não dá nenhum tipo de informação por telefone. Ela fez, olha, você precisa me dizer, porque eu já preciso ir com o caixão. Que pessoa! Meu Deus! Então foi assim, ela soube por isso, mas em que momento a minha ficha cai mesmo? Porque em algum momento eu ia ter que parar de graça, porque até então eu tava achando engraçado. Sim. Quando eu saí do hospital, que eu vi o mar, caiu a minha ficha de que, cara, eu podia não voltar para casa, eu podia não tirar as roupas que eu deixei no varal, aquela conversa que eu deixei para fazer com o fulano na quinta-feira não vai acontecer. E aí você pensa sobre a finitude da sua vida, de tudo que você poderia ter feito e que não ia mais acontecer. E aí eu acho que esse episódio fez com que eu vivesse no 100% diariamente, assim. Você tem uma relação com religião? Você é uma pessoa religiosa? Você me contou, né, que foi criado aí nessas bases cristãs, mas porque veio dos seus pais. Sim. Mas você, qual é a sua religião? Eu sou frequentador do candomblé, eu não sou feito no candomblé. Sim. Mas eu, enfim, me entendo como homem da religião de axé e tenho os orixás e os guias como o que eu tenho de melhor na vida. É quem realmente me dá régua e compasso, como já dizia Gil. Sim. Então, eu me entendi aí, nesse episódio, você acredita? Que louco. Eu imagino. Nesse episódio, eu estava na ambulância e eu lembro da médica perguntando, você rezou antes de sair de casa? Eu disse, não. Eu era muito cético também. Mesmo por conta das violências que eu já tinha passado na igreja. E aí uma amiga me convidou para ir no terreiro dela e eu disse, nada a perder. E aí quando eu pisei lá, eu entendi que era meu lugar. Eu disse, Sim. sabe quando você tem que passar por muita coisa, você chega em um lugar e faz, gente, é isso aqui. Cheguei nesse lugar. É esse lugar. Léo, é muito bonito ver esse equilíbrio seu entre resistência. Eu vejo que você é uma pessoa que já venceu vários desafios, porque fazer arte no interior da Bahia, ser um homem gay do candomblé no interior da Bahia, professor, é muito complicado. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo muita leveza em você, né? E eu queria... Não há fórmula, né? A pergunta não é qual é a fórmula para manter o equilíbrio, mas é uma escolha consciente sua. Olha, chega, dei uma respirada. Pamela, a gente não sabe quanto tempo a gente está aqui. E eu quero que a minha passagem por esse plano seja leve, que as pessoas, quando elas pensarem em mim, elas pensem em alegria, elas lembrem de algo que elas estiveram comigo e que foi transformador para elas, que elas lembrem de um espetáculo que eu fiz e que elas pensem, eu vou ter qualidade de tempo, então, com as pessoas que eu amo. Então, é consciente por esse lugar, mas é inconsciente porque já é tão meu, já é tão projetado,
Claro que eu digo às pessoas próximas que eu sou presidente da Associação do Sem Carisma. Em algum momento, também não tem mais carisma. Acaba. Você tem o quê? Que abraçar uma árvore, deitar no chão, tomar uma água. Mas, assim, no todo, eu desejo que as pessoas me vejam como essa pessoa alegre, divertida, Sim. leve, muito bem posicionada. Para mim, essa é o que mais me identifica. Eu sou uma pessoa que tem posição. Eu não fico em cima do muro para absolutamente nada. Eu não passo pano para nada. Nem, assim, eu tenho que amar muito passar o pano, mas também dizer assim, tá erradíssimo. Tô pegando esse pano aqui, tô passando não com passo ódio. nunca mais. Mas eu me posiciono para tudo nessa vida. A minha avó Maria me ensinou a ter coragem. E ela foi uma mulher muito corajosa. Corajosa em casar por um amor à primeira vista que ela teve. Eu fui muito corajoso de sair de casa com 15 anos para um colégio interno. Eu sou técnico em agropecuária, criança. Ainda tem isso. Um dia que entrou esse curso técnico em agropecuária aí. Eu queria muito ir embora, sair de casa, e a possibilidade que eu tinha era ir para essa escola, para esse colégio interno, Sim. que tinha cursos técnicos de zootecnia, agropecuária. Eu disse, esse o meu caminho. E foi muito importante ter feito, preciso ter coragem. Eu tinha 15 anos e estava em um quarto com 15 pessoas que eu nunca vi na minha vida. E eu ia ter que ficar lá, porque era interno. Sim. Então, esse lugar da coragem me faz observar o meu movimento na vida e dizer, eu não posso me omitir do que eu preciso. Politicamente, eu tenho que ser muito bem posicionado. E eu defendo as minhas bandeiras com unhas e dentes. Política era assunto na sua casa? Política nunca foi assunto na minha casa. Como é que chegou a política para você? Eu acho que política nunca foi assunto na minha casa, porque desde criança eu sempre ouvi aquela máxima de que a gente não discute política e religião. E eu também fiquei alienado durante um tempo na vida de isso não vai ser discutido. A política é na minha vida quando eu entro na universidade. E aí, quando eu entro em teatro e eu vejo as pessoas livres, fazendo o que elas queriam fazer, mas também se respeitando. A gente não pode confundir liberdade com libertinagem. Claro. E aí eu entendi que eu precisava... Eu já era político sem saber. Eu já era um corpo político. A minha fala já era política, a minha imagem já era política. Eu só não defendia abertamente. Mas, assim, visualmente já era essa pessoa. A partir do momento que eu entro na UFBA, isso muda. E aí eu me torno essa pessoa que vou defender muitas bandeiras. E isso me deixa muito feliz. A universidade pública faz isso com a gente. Faz. Transforma. Eu tenho muito... Eu me arrepiei falando, eu tenho muito orgulho da UFBA. A UFBA foi o caminho, um dos caminhos de libertação para entender a minha arte, para poder experimentar, para defender bandeiras, para observar os meus colegas e entender que a gente vem de lugares diferentes, então todo mundo vai ter a mesma coisa o tempo inteiro. Então a UFBA me levou para fora do país, a UFBA me colocou em espetáculos incríveis, trabalhei em muitos festivais. Eu sou muito devoto da universidade pública. Maravilhoso. Muito. Eu acho que você já até começou a responder a minha próxima pergunta, que é aquela pergunta que você sempre ouve aqui no Cidadão Quem, que é, Léo Santoli, o que é política para você? Política, para mim, é tudo aquilo que é benéfico para o bem-estar social de todas as pessoas, inclusive as que não dialogam comigo, com as causas que eu acredito. Para mim, isso é política. E você costuma acompanhar a política? Como é que você gosta de você milita, você acompanha? Qual é a sua... Eu acho que eu sou um militante cansado agora. Tamo junto. Eu milito muito, eu acompanho política diariamente, eu escuto vários podcasts de política, eu assisto muitos jornais e eu leio muito. Eu acho que a informação ela é sagrada. E nesse momento que a gente vive de tantas fake news, eu preciso da informação na gênese da informação. Então, eu sou esse militante de... Eu não sou só militante de Facebook, não, tá? Eu sou militante do Facebook, do Instagram, do TikTok, da padaria, da fila do banco. E principalmente nesse momento que a gente viveu agora, né, de polarização, eu fui uma dessas pessoas que estavam na rua falando para muitas pessoas o tempo inteiro e provando para A mais B que a gente precisa viver no coletivo. Segregação não está com nada mais. A gente já passou dessa fase. Então... Você já pensou em se tornar um vereador, por exemplo? Menina, todo mundo me diz isso. Estamos na TV Câmara aqui. Léo Santoli para vereador de Salvador, olha aí. Olha, de Salvador nunca me disseram, mas... De Rio Real. Vereador em Rio Real. Isso é uma máxima, Pamela. Muita gente fala sobre isso. Por que você não se candidata a vereador em Rio Real? Eu imagino que lá em Rio Real você deve conhecer muita gente, né? Conheço muita gente. E uma coisa que eu fico muito feliz em Rio Real as pessoas me veem como artista.
É muito difícil isso. E as pessoas, onde eu passo, elas sabem que eu sou artista. Sim. Sabem de algum espetáculo meu, de alguma aparição minha na TV. Elas sabem de coisas. E é muito gratificante pra mim esse lugar de, pô, sou um artista aqui nessa cidade. Sem o lugar do ego, obviamente, mas do reconhecimento. Porque ser reconhecido como artista ainda é muito difícil nesse país. Aí essas mesmas pessoas sempre dizem, por que você não se candidata a vereador? E aí já eu pensou, fico... Léo? Já passou pela minha cabeça. Eu não sei se eu tenho peito pra isso. Aí eu também tô me contradizendo, porque eu digo que eu sou um homem de coragem. Pois é. Eu acho que só vai. Quem sabe, né? Eu acho também, Pamela, que as cadeiras precisam dançar e rodar. A gente está muito acostumado a ver as mesmas pessoas ocupando os mesmos lugares e tem vindo uma galera nova aí com novas ideias e elas precisam ocupar esses lugares também. Então, quem sabe essas cadeiras não dancem. Então a gente vai facilitar esse processo. Agora a gente vai aqui eleger Léo Santoro como presidente do Brasil, não é nem vereador. Fomos longe demais. É presidente do Brasil, nessa brincadeira que a gente sempre faz aqui no Cidadão Quem, que eu quero saber o que é que você faria quando você colocasse aquela faixa presidencial, qual seria a sua principal bandeira? Chega, me deu um arrepio agora. Subir aquela rampa. Olha, Pamela, eu preciso defender a minha bandeira das artes. É onde eu estou, eu não tenho como não defendê-la. A arte, ela precisa ser plural para todos. Ela tem que chegar na ponta. Ela tem que chegar para a senhorinha lá de Rio Real que faz cerâmica e que não se entende enquanto artista. Ou aquela outra mulher que faz N roupas de figurino para as escolas, mas não se entende enquanto figurinista. Então, enquanto presidente, eu vou é ótimo. Você vai. Aqui no Cidadão Quem você já está eleito. Enquanto presidente, é pensar que a arte, ela é plural, ela é ampla, ela é feita para todo mundo, ela é feita sem distinção e, mais do que isso, é entender o artista como um trabalhador. Então, eu queria muito que as pessoas reconhecessem o ator, a atriz, o diretor, a diretora, o iluminador, o cenotécnico, enquanto trabalhadores da arte. Demais. Léo, você é muito inspirador. Muito obrigado. Te ouvir falar é muito, muito bonito, a sua empolgação, a energia que você coloca no que você muito faz. Obrigado. É muito bonito. Eu também compartilho. Eu espero de fato que a gente consiga reconhecer cada vez mais os artistas que estão ao nosso redor. A arte nos salva muitas vezes na vida. A pandemia mostrou isso pra gente e vai continuar sendo assim, porque a arte, de fato, é vida, né? Ela é um combustível da vida. A gente está chegando ao final, mas eu sei que você é um leitor ávido. Muito. Esse cara lê muito, minha gente. A base de... Me contaram que é na base de 40 livros, assim, né? Menina. Por ano. Um negócio de louco. Queria que você indicasse uma leitura pra gente. Você acredita que eu achava que você ia me perguntar isso? Sério? Pensei, se ela me perguntar um livro para indicar, eu já tenho um. O meu livro preferido se chama O Filho de Mil Homens, Sim. do Walter Ugumãe, que fala sobre essa felicidade que nasce de lugares onde menos se espera. E eu ganhei esse livro de aniversário e pensei, por que eu não li ele antes, meu Deus? E se tornou o meu livro preferido. E o meu segundo livro preferido é Um Defeito de Cor, da Ana Maria Gonçalves, que... ele é tão importante para entender de onde a gente vem, como que esse lugar Bahia está alicerçado. Então, eu indicaria esses dois. Aí eu vou rapidamente indicar mais dois, que é de uma autora chamada Aline Bey, certo. Que é Pequena Coreografia do Adeus. Eu amo. Esse eu indico muito. Aliás, eu indico os dois que você... E O Peso do Pássaro Morto. Nossa, maravilhoso. Esses dois livros eu sentei e li todo e fiquei assim... em choque. E como ela é uma atriz escritora... Você se identifica nesse lugar também, né? Eu me identifiquei muito ali. Eu acho que você leu, você consegue visualizar essas cenas. Totalmente. Então, eu indico muito a Aline Bey. Na pequena coreografia do Adeus, e você consegue... Até porque o livro, ele se movimenta, né? Ele tem uma estética diferente e você consegue ver como se você estivesse assistindo, às vezes, E eu me vi muito no abandono parental do meu pai ali. Então, o livro também tem muito isso, né? De, cara, como é que essa mulher descobriu que eu passei por isso e colocou aqui? Essa identificação. É isso que a arte faz com a gente. Léo, obrigada. Eu que agradeço, obrigada Pamela, de verdade pelo papo. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, espero que vocês aí tenham se divertido assim como eu me diverti. Eu gosto de trazer aqui para o Cidadão Quem essas pessoas criativas, essas pessoas geniais, artistas que compartilham histórias com a gente. Eu curti muito. Continue acompanhando, estamos na TV, estamos na internet, estamos no rádio, estamos por todo canto. Esse é o nosso Cidadão Quem. Até a próxima. Tchau. Tchau.